E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo nós vamos fazer esboço de corpo, tá? Eu vou usar esse desenho do Luffy aqui que eu tô fazendo atrás. Que qual é a posição que o Luffy tá? Ele tá totalmente de frente. Então olha como eu começo o meu esboço. Tá vendo que eu começo com palitinho? Se você não tá enxergando bem, eu aconselho você a aumentar o brilho do teu celular. Isso se deve ao fato de eu ter feito bem fraquinho o esboço. E por que eu fiz bem fraquinho o esboço? O esboço é sempre um chute inicial. Então o que eu fiz ali? Eu fiz essas linhas que elas simplesmente funcionam para denominar qual a posição que tá as coisas. Então eu fiz uma linha no meio para mostrar qual é a posição do tronco. Eu fiz as linhas, por exemplo, olha o braço direito dele. Ele tá levantado, ele tá fazendo a curva, então tu já vai ver mais ou menos quais são as ações que ele tá fazendo sem ter nenhum detalhe. Depois que eu fiz isso, e por isso que eu fiz bem fraquinho para ela ficar pela parte de baixo, então ela não aparecer muito, não me atrapalhar na hora de fazer as outras partes, eu venho aplicando os detalhes do desenho. Então olha como agora que eu já tô fazendo o rosto dele, já tô consertando algumas partes e tudo mais. Mas qual é a função do esboço? Ele é simplesmente um chute inicial. É para ter alguma ideia, tá? Alguma ideia. Então, qual é o esboço que eu mais uso, que eu mais gosto? O esboço que eu chamo de palitinho, que é esse de você pegar e aplicar linhas para denominar cada parte do desenho. Então, denominar vai ser qual posição, qual é a ação que ele está fazendo em cada parte do desenho. E simplesmente assim. E aí você faz as linhas e na parte das articulações, que seriam as junções entre as linhas, você pode fazer um círculo para que seja mais semelhante. Você pode fazer, eu faço geralmente um círculo que é para mostrar as ligações da linha. Então aí tu vai ser um ombro, vai ser a parte do quadril, o braço, muitas vezes a mão eu faço geralmente um quadrado, depende de a mão tá aberta, depende se ela tá fechada. Depende de algumas partes do corpo, qual é a forma geométrica que mais se aproxima, tá? O esboço é isso, você pegar aquela parte do desenho e transformar em forma geométrica para você fazer mais facilmente. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chegam nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. Outro fator muito importante sobre o esboço que muita gente tem uma séria dificuldade de entender. Como eu falei, o esboço é simplesmente um chute inicial, então não quer dizer que ele está correto, que ele é definitivo. Tu vai ver nesse desenho que eu faço esboço, mas muitas vezes eu aumento um pouco mais, muitas vezes eu faço o braço em uma posição diferente. Isso muda bastante, isso afeta muito, pelo fato de que o esboço, como eu falei mais de uma vez já, ele é um chute inicial. Por que eu tô falando isso tantas vezes? Para deixar bem destacado para ti, tá? Ele só é alguma coisa para você ter uma base, tá? É só isso que ele, qual é a função dele. Por isso que ele não é complicado de fazer. Tu simplesmente vai simplificar o seu desenho para você já ter uma base, para você não começar do zero ele. Mas agora, se você errou umas proporções, se você fez alguma parte muito pequena no seu esboço, tudo bem, você conserta depois. Você não precisa seguir ele à risca, você não precisa fazer todas as partes em cima do esboço que você criou, tá? Isso não acontece, isso está errado. O braço, vocês veem que agora eu vou aumentando o tamanho, ó, olha como eu vou puxando o tamanho, depois se não me engano eu aumento um pouquinho mais o braço ainda. Então tudo é questão de você pegar e arrumar, tá? O cabelo foi uma coisa que eu mexi bastante nesse desenho. Ele peguei, algumas partes ficou muito grande o cabelo, então eu tive que ir diminuindo, tive que ir mudando bastante. Cada desenho tem suas características principais, tá? Esse desenho que eu fiz de personagem de frente, totalmente de frente, uma coisa que você tem que entender é o que? Ele vai estar totalmente diferente, logo ele vai ter os dois lados iguais.
Por isso que eu fiz essa linha no meio, tá? Lembra que eu falei que eu comecei já fazendo uma linha no meio? Pra quê? Pra eu definir qual é o exato meio do personagem. Aí, se você tá começando, você tem muita dificuldade, o bom é você comparar o lado esquerdo com o direito. Por quê? Como o personagem está totalmente diferente, a tendência é que ele esteja um pouco próximo um lado do outro, tá? Então, como o personagem é totalmente diferente, você tem que deixar uma certa simetria entre as duas partes. Nesse desenho do Luffy não se ocorre tanto isso, porque um braço está levantado, o outro está embaixo. Logo vai mexer todo o ombro dele, o ombro vai estar mais levantado, tem a capa que um lado está maior. Tem vários fatores, tá? Mas mesmo assim, sempre divida o personagem no meio. Isso ajuda muito, principalmente na parte do rosto, né? Isso é uma dica bem interessante, tá? Outra coisa, se você tem alguma dúvida, você tem alguma dificuldade, alguma coisa assim que você queira me perguntar, algum desenho que você quer que eu avalie, aí na descrição do vídeo eu criei um grupo no Telegram para poder ajudar você, tá? Então, entra aí no link abaixo aí da descrição. Sempre todos os vídeos eles têm esse link, que aí você lá você consegue me mandar os seus desenhos, me mandar uma pergunta, me mandar alguma sugestão de vídeo, algo que você queira, tá? Você pode fazer isso lá no grupo, que aí eu com certeza vou responder, ou aqui nos comentários mesmo, que eu também sempre respondo, tá? Mas fica o que você preferir. Mas agora, se você quiser um desenho avaliado, alguma dica mais específica para um problema seu, eu te aconselho lá no grupo aí do Telegram, que eu sempre tenho um link aí na descrição, tá? Então, esses são os principais fatores, tá? Que você tem que entender. O esboço é um chute inicial, como eu falei já 20 vezes nesse vídeo, e ele somente é para você ter uma base. Ele não quer dizer que tá feito assim, ele não quer dizer que você tem que seguir a risca ele. Ele é sempre um esboço, um chute inicial, tá? Outra coisa, como eu tinha falado, faça bem fraquinho ele para ele não te atrapalhar nos traços. Tu já deve ter passado isso, tu apagou tantas vezes uma parte do desenho que ficou no final, ficou uma bagunça, tu não sabe mais o que é para fazer, o que tu apagou, fica aquele tudo errado, aquele tudo manchado, aquele desenho ficou horrível para fazer. Isso é muito importante de tu entender. Se você for fazer o osso muito forte, quando você vir aplicar os detalhes por cima, tu vai apagar ou às vezes tu vai aplicar o detalhe por cima e vai ficar parecendo esboço. E aí vai ser horrível pro teu desenho, vai ficar muito difícil fazer. Então o bom é você terminou, fez o esboço fraquinho, vem aplicando os seus detalhes no seu desenho, vem finalizando o seu desenho e depois você passa o desenho para outra folha, tá? E aí você tem mesa de luz, você tem um método de riscar a folha atrás, depois colar uma outra. Tem vídeo no canal sobre isso, tá? Tem, se pesquisar aí no canal como passar o desenho a limpo, tu vai achar esse método, tá? Que é o método que eu uso. Então esse é o ideal fazer para você começar a sua pintura, tá? Outra dica muito importante que eu vejo pouquíssima gente falar, tá? É uma dica realmente bem valiosa que não é muito falada. Sempre que você terminar o desenho, não finalize o desenho. Como assim? Vou explicar. Você tá lá fazendo um desenho como eu terminei esse desenho aí. Eu não peguei, já fui passando esse desenho para outra folha, para começar a pintura direto, line art, coisa nada. Não, o que eu peguei e fiz? Eu terminei esse desenho, ou então tu pode fazer isso em alguma parte que tem muita dificuldade, uma parte que tu deu uma sofrida para fazer no desenho. E eu peguei aqui a parte, eu peguei quando eu finalizei esse desenho, eu parei de desenhar e fiquei fazendo outra coisa. Por uns 20, 30 minutos, assim. Simplesmente tu, sabe, tu faz alguma coisa que não tem nada a ver com o desenho, que nem lembra o desenho, tu faz outra coisa na tua vida. O que isso faz? Isso faz que o teu olho perca aquele costume de ver aquela imagem. Quando tu tá desenhando, tu tá olhando muito pro desenho, o teu olho perde acaba se acostumando com aquilo. Então ele tem mais dificuldade em ver o que tá assimétrico, o que tá torto, o que tá um lado maior que o outro. Tu olha, tu fala, nossa, tá igualzinho. Aí depois tu vem e fala, meu Deus do céu, como eu não vi isso. Comenta aí embaixo se já aconteceu de tu tá fazendo um desenho e tipo, tu acabou cometendo um erro, uma coisa muito nítida, ficou muito torto, tu não tinha visto na hora de tu fazer o desenho, depois tu passou a caneta, depois que tu viu.
Comenta aí embaixo se isso já aconteceu contigo. Já aconteceu com todo mundo isso. Por que isso? Porque teu olho se acostuma ao que ele tá vendo e pra ele fica normal. Então, tu perde, vamos botar um pouco do senso crítico, tá? Então, se você pega isso, como eu falei, você pode fazer tanto quando você finaliza o desenho, tanto quando você tá numa parte muito difícil. Fez aquela parte muito difícil, deu uma sofrida boa, terminou de fazer, vai fazer outra coisa, descansa o teu olho e depois volta. Tu vai ver que tu vai ver vários erros bestas, erros bobos que você tá cometendo, que você vai corrigir o desenho, tá? Isso é muito importante. O erro pequenininho, o erro mais bobinho, assim, algo que é mais discreto, é muito mais difícil de corrigir, tá? Erros pequenos fazem muita diferença no seu desenho, tá? Porque o desenho é uma parte que o que vai deixar bonito dele são os detalhes que tu aplica nele. E aí se tu pega e deixa muito errinho pequeno, muita coisa assim, e acaba atrapalhando muito o resultado final. Sem falar que erro pequeno é muito mais difícil de você perceber. Muito mais difícil, não tem nem comparação. Um erro grande você olhou, você já percebe que tem que corrigir, você já está mudando. Um erro pequeno você tem que procurar bastante para entender, tá? Então essa é uma dica também muito importante, muito boa, que eu aconselho você fazer, tá? Mas esboço não tem segredo, esboço dá pra você usar em absolutamente qualquer desenho. Eu faço em todos os desenhos do canal, eu faço um esboço, todos os personagens, que ele é simplesmente o que eu falei. Você vai simplificar aquela parte do desenho em formas geométricas. Eu gosto de fazer esse estilo de esboço. Eu venho e começo aplicando um esboço de palitinho para mostrar as posições dos personagens. Depois, seguindo isso, eu venho aplicando formas geométricas em cima daqueles palitinhos. Aí para eu mostrar o tamanho da parte dos personagens. Se é um personagem mais musculoso, as formas geométricas vão ser maiores. Se ele é um personagem mais magro, as formas geométricas vão ser menos volumosas. Isso eu vou adaptando para cada personagem para que ele fique da melhor forma possível, tá? Isso para mim é o melhor esboço que tem. Depois disso eu venho e aplico os detalhes do desenho. Então não existe uma fórmula mágica para você desenhar bem, para você fazer desenhos incríveis, tá? Só você saber a parte do esboço e você aperfeiçoando isso, com o tempo você vai aprender a desenhar, tá? Seus desenhos vão ficar cada vez melhores, isso eu te garanto. Outra dica também muito importante é você começar com desenhos mais fáceis. Não começa a fazer um desenho extremamente complicado, com muitos personagens na folha, com muito movimento, que a chance de você se embananar, você dar errado, é muito grande. Então começa por desenhos mais simples, desenhos mais tranquilos realmente, personagens diferentes, assim como eu fiz esse desenho do Luffy. Até o ideal um pouco menos de movimento, mas pra mim o que eu mais gosto, que eu acho mais fácil, que eu aconselho você fazer, são personagens totalmente de lado, tá? Eu tenho um vídeo no canal explicando só por que isso facilita bastante, tá? No final do vídeo eu vou botar aí o card desse vídeo mostrando por que personagem de lado é mais fácil de fazer, quais são os benefícios de fazer esses desenhos. Resumindo pra ti, dando um breve resumo, tá? O bom é tu ver lá o vídeo pra tu entender como tu vai fazer esses personagens. Se você tá fazendo um personagem totalmente diferente, você tem que fazer os dois lados iguais. Então muita gente tem muita dificuldade nisso. Se você tem um personagem totalmente de lado, você tem que fazer só um lado. Basicamente é isso. Entra aí no link aí desse card que eu tô botando pra você pegar mais dica, porque isso realmente ajuda bastante. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo, tá? Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.